E hoje no Viver com Saúde com o Dr. Tiago Costa, nós vamos falar a respeito de cálculo renal. Isso, de certa forma, tira o sono de muita gente. Dr. Tiago, cálculo renal é um problema e que precisa ser resolvido. Mas primeiro, o que causam os cálculos renais? É causado devido a quê? Bom, os cálculos eles são formados por cristais que estão presentes na nossa urina. Então, tem pacientes, tem pessoas que têm a predisposição pela aglomeração desses cristais e daí que terminam se formando os cálculos urinários. Muita gente fala que alguns alimentos causam cálculo renal. Isso é verdade? Tem muito mito em relação a isso, Herta. Eu já ouvi de tudo, de refrigerante, água mineral, leite, mas o que eu tenho a dizer é que não existe o vilão e também não tem o mocinho de dizer que há o alimento específico causador e também não há o alimento específico protetor. O que a gente pode afirmar com certeza é que há um fiel da balança aí, que é a água, que realmente a hidratação de maneira adequada é que vai, pelo menos, impedir ou diminuir a aglomeração desses cristais. Em relação aos tratamentos, o que é que a gente poderia hoje citar? O tratamento vai variar muito em relação à quantidade e o tamanho e a posição desses cálculos. São variáveis que tem que ser consideradas. Então, quando é um cálculo que está lá no rim, pode ser que a gente não precise nem tratar, ficar só observando, né? Quando a gente diz observar, é fazer um exame uma vez por ano ou até mais, ou até por mais tempo, dependendo de como se comporta. Se é um cálculo maior que está no rim, que aí sim tem um risco de provocar infecções urinárias de repetição, tem um risco de prejudicar o funcionamento do rim, então pode ser necessária cirurgia. Hoje em dia as técnicas cirúrgicas são bem mais avançadas, então os pacientes normalmente têm um tempo de internação curto e conseguem voltar em pouco tempo também para suas atividades habituais. Porque as cirurgias ou são endoscópicas, que são aquelas da maneira que você não precisa fazer cortes, ou então percutâneas, que é feito um cortezinho, mas é feito através de punções e são cortes bem pequenos, de no máximo aí 2, 3 centímetros. O tempo de recuperação, após uma cirurgia como essa, em quanto tempo a pessoa pode voltar às atividades normais dela? Quando é uma cirurgia endoscópica, normalmente em 3 a 5 dias o paciente já consegue voltar para as suas atividades habituais, inclusive trabalho. E quando é uma cirurgia percutânea, aí no máximo em 15 dias o paciente já consegue voltar para o trabalho também. Mesmo sendo feita uma cirurgia, pode voltar? Sim, porque o paciente ele vai ser formador de cálculo. Então, se a gente trata cirurgicamente, a gente está tratando aquele cálculo que já está formado. Mas os fatores que favorecem a formação do cálculo vão permanecer lá com o paciente. Então, por isso que mesmo após a cirurgia, mesmo após a retirada, a gente ter conseguido deixar esse rim, que nós chamamos de stone free, livre de pedra, ele tem que fazer o acompanhamento para que, se surgir novos cálculos, a gente não precise chegar a um novo procedimento. O senhor fala em relação a tamanhos. Existe um tamanho que, se ele é tão mini, que ele pode ficar ali por um bom tempo e só com medicação e você ir controlando? Sim. Ou não? Todos têm que realmente fazer cirurgia? Sim. Tem um tamanho, isso é interessante, que às vezes um colega, ou então a pessoa mesmo, algum conhecido olha lá e diz: ah, meu Deus, esse cálculo é muito grande. Mas cálculos de até 1 centímetro eles podem ser acompanhados. Então, que são a grande maioria deles. Então, os cálculos de até 1 centímetro você pode ficar só observando. Quando estão nos rins, você pode ficar observando e acompanhando o paciente sem problemas. O que a gente pode dizer que já é o primeiro sintoma e a pessoa já deve ficar alerta? Na maioria das vezes é uma condição silenciosa. E isso também é o que assusta muitos pacientes, porque tem paciente que só vai descobrir quando tem aquela crise, a famosa crise renal, que está expelindo um cálculo que realmente é bastante dolorosa, que é uma dor intensa, comparável inclusive às dores do parto. Mas realmente é a dor. Então, se o paciente, normalmente é uma dor, como eu falei, uma dor intensa que o paciente não consegue ficar em casa, tem que procurar uma urgência para
fazer medicação para aliviar a dor, e a dor é muito típica. Então, quando é um quadro de cólica renal típica, só pela descrição do paciente da dor a gente consegue identificar que se trata de cálculo renal. Ok, muito obrigada, Dr. Tiago, pela sua participação aqui no Viver com Saúde. E acompanhe as redes sociais do Dr. Tiago Costa, urologista, e fique bem informado de como cuidar da sua saúde.